Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo da frustração, né? O que é esse ciclo da frustração? Sabe quando você começa uma dieta, né? Toda empolgada, né? Começa o processo de emagrecimento, começa a ir pra academia e aí, de repente, né? Acaba cometendo um deslize, ou seja, acaba furando a dieta, né? Ou acaba faltando na academia, ou acaba comendo uns 3 pedaços de bolo ali que não tava nos teus planos, né? E o que acontece? Tu tem um sentimento muito grande de frustração e às vezes esse sentimento é tão forte que tu fica muito desanimada, fica muito desmotivada para continuar o processo de emagrecimento e tu acaba desistindo, né? E aí passa um tempo ali, né, sem estar em processo de emagrecimento, né? Acaba desistindo ali do processo de emagrecimento e aí um belo dia tu sente vontade de emagrecer de novo e começa tudo de novo, né? Começa uma dieta, né? Fura a dieta, tem aquele sentimento de frustração e desiste de novo. Então é um ciclo, né? É um ciclo porque ele vai se repetindo e meio que tu não consegue sair disso, né? Então eu chamei aqui de o ciclo vicioso da frustração, né? Então hoje eu vou explicar por que acontece, né? Por que acontece dessa maneira, né? E apresentar ferramentas para que você consiga sair disso, ou seja, para que você consiga de deixar sentir essa frustração tão grande que vai te desanimando, que vai te desmotivando, que tu não consegue nem continuar no processo de emagrecimento. E claro, se tu não consegue dar continuidade no processo de emagrecimento, tu não chega a ter os resultados de emagrecimento, tu não consegue emagrecer. Então essa live é justamente para você aprender ferramentas, né, de como quebrar esse ciclo vicioso para que você consiga emagrecer de uma vez por todas, tá? Então, antes da gente começar essa live, né, clica aqui no aviãozinho que tá aqui embaixo, né, e vai abrir uma janelinha com várias pessoas. Então, envia essa live para várias amigas suas, né, que estão em processo de emagrecimento, que você sabe que, né, tentam emagrecer e vivem se frustrando, vivem desistindo, né, que eu tenho certeza que essa live pode ajudar muito elas, tá bom? Então, primeiro eu queria começar mostrando pra vocês como é que é o ciclo da frustração, tá? Pra ver se vocês se identificam, né? Pra mostrar como é que acontece, pra que vocês vão se familiarizando, tá? Quando a gente consegue entender, né, como é que esse ciclo acontece na nossa própria vida, fica mais fácil, né? Até de usar as ferramentas que eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui e mostrar como é que funciona o ciclo pra vocês, tá? Então funciona assim. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários para que vocês consigam ver aqui, peraí. Não vou conseguir tirar. Tá, deixa eu compartilhar de novo. Aqui, ó. Primeira coisa que acontece, você entra numa dieta e você tem a expectativa de seguir a dieta perfeitamente, né? Aquele famoso agora vai, né? E aí tu começa a seguir a dieta e você tem a expectativa de ser uma dieta perfeita, tá? E o que acontece? Nas primeiras vezes, né, que você na primeira vez que você começa a seguir uma dieta, realmente você consegue seguir ela perfeitinho, porque a motivação tá muito em alta, tá? E aí depois, essa motivação vai caindo, essa motivação inicial, ela vai voltando ao normal, e aí você começa, né, você começa a dieta ali, e aí um belo dia você fura essa dieta, tá? E depois o que acontece? Você tem um episódio de frustração, né, você tem a famosa frustração, que é o tema dessa live, né, que é o ciclo da frustração. Você fica tão, né, desanimada e tal, e você fica tão desmotivada que você desiste, né, e você pensa, nunca mais nunca vou conseguir mesmo e tal, e você acaba desistindo. Até que você passa um período ali sem dieta, sem estar em processo de emagrecimento, até que um dia você começa uma dieta e tem a mesma expectativa de seguir aquela dieta perfeitamente, né? E você pensa, não, agora vai, dessa vez vai dar certo, né? E aí começa todo o ciclo novamente, tá? Então, queria mostrar aqui pra vocês, só pra vocês se familiarizarem, né, de como funciona, qual é o passo a passo, o que acontece primeiro, o que acontece depois, pra gente ir falando, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês é sobre a expectativa de seguir uma dieta perfeita, né? De o famoso agora vai, né? E aí a gente tem que pensar a primeira coisa que a gente não pode ter essa expectativa, tá? Você não pode ter a expectativa de que você vai seguir a dieta perfeitamente, tá? E por que não? Não é esse o objetivo, né? Não, porque quando você tem a expectativa de fazer uma dieta perfeita, né?
acaba que você não consegue, tá? A maioria das pessoas não consegue seguir a dieta perfeitamente, né? Se você for observar as pessoas que conseguem se manter numa vida saudável, num estilo de vida saudável, e você vê, não, essa pessoa consegue manter a alimentação dela, né? Ah, ela consegue ir pra academia todo dia, ela é super disciplinada. Se você for perguntar pra essa pessoa, provavelmente essa pessoa, ela comete vários deslizes, né? Ela fura a dieta dela, a alimentação dela toda semana, né? Todo final de semana, ou toda semana, pelo menos, ela deixa de uma vez na academia, ou tem um dia que ela come alguma coisa demais, né? Então, isso são coisas normais, é vida real. Então, você tem que ajustar a tua expectativa. Por quê? Porque, vamos supor que uma pessoa, né? Vamos supor que você conseguiu emagrecer 5 quilos em um mês. Isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim pra ti? Tudo vai depender da tua expectativa. Então, se você planejava, né? Se você tinha expectativa de emagrecer 10 quilos em um mês, isso foi um resultado ruim, foi um resultado péssimo, né? Mas, se tu tinha expectativa de emagrecer 2 quilos nesse mês, então foi um resultado ótimo. Então, quando o teu sucesso, né, ele depende muito mais da expectativa que você tinha antes do que o resultado em si, tá? Então vai muito da tua interpretação, tá? Então você tem que ter a expectativa de que você não vai conseguir uma dieta perfeitamente, né? Você não é um atleta, né, pra conseguir seguir uma dieta certinho. Então, vez ou outra, o furo vai acontecer, tá? Ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? A única certeza que você tem quando você começa uma dieta é que você vai acabar furando essa dieta, tá? E aí você tem que ter em mente, né, que você tem que ter, por exemplo, você tem que ter em mente que quando você começa a aprender uma coisa nova, né? Por mais que você seja uma pessoa adulta agora, você tem que entender que quando você começa a fazer uma coisa nova, você é como se fosse um bebê que estivesse aprendendo a andar. Já viu um bebê tentando andar, aprendendo a andar, né? Primeiro ele começa engatinhando, né? Aí depois ele começa tentando se levantar, aí ele cai várias vezes, né? Aí ele começa a andar meio tortinho, né? E ele vai caindo. E mesmo depois que ele aprende a andar, né? Quando a gente é criança, não sei se vocês lembram, mas eu caía um monte quando eu era criança, né? Então, mesmo depois de andar, né? De aprender a andar, a gente acaba caindo um monte, tá? Então, é a mesma coisa com dirigir, tá? Quando você é uma habilidade que a gente faz na vida adulta, né? Então você tem que sempre ter em mente que por mais que você seja uma pessoa adulta, quando você começa a aprender qualquer habilidade, né? Fazer dieta ou ter uma alimentação saudável, ser mais disciplinada, né? Dirigir e tal, você vai ser como aquele bebê, né? Tentando, aprendendo a andar, tá? Você vai cair um monte, né? Você vai achar que é muito difícil, que você não vai conseguir e tal. Então, outro exemplo que eu gosto de usar é o exemplo de dirigir, porque dirigir é uma habilidade que a gente aprende na vida adulta, né? Então, a maioria das pessoas, eu lembro que muitas pessoas falavam disso na faculdade, né? Que quando elas tentavam aprender, quando elas foram aprender a dirigir, elas acharam muito difícil, né? Elas pensaram, nossa, não vou conseguir fazer isso, né? Porque é muito difícil, é muita coisa pra fazer, né? Tem que pensar muito na ordem, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu deixo o carro morrer, né? Eu tenho medo de bater o carro e tudo mais, tá? Então, dirigir é uma habilidade que a gente aprende na vida adulta, né? Mas é como se a gente fosse um bebezinho tentando aprender a dirigir, né? Então as pessoas não conseguem, né, fazer aquilo com perfeição desde quando ela começa. Pelo contrário, elas acham que aquilo é tão difícil que elas não vão conseguir fazer. Então a maioria das pessoas que eu conversei, assim, elas falam, eu achei que era muito difícil, que eu não ia conseguir fazer, né? Eu só continuei tentando porque eu vi várias pessoas, né, que ao meu redor que aprenderam a dirigir, né? E que pessoas normais, que não eram tão inteligentes assim, ou que não tinham nada especial. Então elas pensavam, se aquela pessoa conseguiu dirigir, então eu também consigo, né? E aí elas persistiram, até que hoje em dia elas conseguem dirigir fazendo várias outras coisas. Então é muito comum você ver por aí uma pessoa que consegue dirigir e conversar ao mesmo tempo com outra pessoa. Muito comum uma pessoa que consegue dirigir e falar no celular ao mesmo tempo, né? Sendo que quando ela começou a dirigir, ela mal conseguia pensar no que ela tinha que fazer primeiro, no que ela tinha que fazer depois, tá? Então isso é com toda e qualquer habilidade. Primeiro é super difícil, né? E depois você vai se acostumando, você vai fazendo no automático. Se torna tão fácil que você nem precisa pensar, você nem precisa raciocinar mesmo. O cérebro já faz o trabalho difícil pra ti, já tá ali no piloto automático, tá? Mas tu tem que pensar que uma pessoa que aprende a dirigir não significa que nunca ela vai levar multa, né? Talvez ela até leve multa porque ela aprendeu a dirigir muito bem, ela consegue dirigir e falar no celular ao mesmo tempo, daí talvez ela leve uma multinha por causa disso, né? Mas ela pode acontecer dela bater o carro, por exemplo, né? Isso não quer dizer
que ela não sabe dirigir, né? Quer dizer que ela cometeu um deslize, quer dizer que ela cometeu um erro. Então isso é normal em toda e qualquer habilidade. Então a gente sempre tem que pensar que quando você tá começando uma vida saudável, quando você tá entrando no processo de emagrecimento, são muitas habilidades que tu precisa aprender. Tu precisa aprender a ter uma alimentação mais saudável, tu precisa mudar o teu paladar ali, meio que desviciar aquele paladar do doce, sabe? Então tu precisa aprender a ter o hábito de fazer exercícios, né? De ter um pouco mais de autocontrole, de manter a constância, de ter aquela disciplina, mesmo quando não tem a motivação. Então são várias habilidades envolvidas e tu tá aprendendo todas elas, tá começando do zero. Então quando tu começa uma nova dieta, né? As pessoas ficam muito confusas porque geralmente quando tu começa uma nova dieta, a tua motivação ela tá muito em alta. Então a maioria das pessoas que começam uma dieta, ou elas pensam, não, vou começar uma alimentação saudável por conta, né? Na primeira semana provavelmente você vai conseguir fazer tudo certinho. E por quê? Por causa da motivação que tá muito em alta. Então você não vai se importar de abrir mão de ir no aniversário, você não vai se importar sei lá, de não comer a sobremesa, porque a tua motivação tá muito alta, tu tá naquele modo de agora vai, sabe? Então é muito fácil fazer quando a motivação tá muito em alta. E conforme vai passando o tempo, a tua motivação vai voltando ao normal, como todo e qualquer coisa na vida, né? Isso é com tudo, é no começo de um trabalho, o primeiro dia é mais motivante, né, do que 6 meses depois, né? O começo de um relacionamento é mais motivante. Então, tudo é mais motivante no começo, então tudo é mais fácil no começo, né? E depois que passa aquele início, é depois que baixa a motivação, é que você vai aprender realmente a fazer aquela habilidade, né? Antes você estava fazendo na força da motivação, e agora você vai aprender realmente a ter disciplina, né? A ter autocontrole, né? Você vai aprender a mudar o teu paladar, né? Desviciar o teu paladar do doce, né? Vai aprender novos hábitos. Então é nesse momento que tu começa a aprender, é nesse momento que tu começa a caminhar, começa a engatinhar, que nem aquele bebezinho que eu falei, lembra? Então é isso que tu tem que ter em mente. Que no começo foi fácil, que tu conseguiu fazer sem ter nenhum furo, justamente pela motivação muito alta, mas que isso não é o normal, sabe? Então você não tem que ficar sempre se comparando, não, mas no começo eu consegui fazer uma semana certinho, por que agora eu não vou conseguir? Não, você tem que ter em mente que você conseguiu fazer ali na primeira semana, sei lá, no primeiro mês, nas primeiras 2 semanas, porque a tua motivação estava muito alta, né? Como todas as pessoas. Então, você tem que ter em mente que a partir do momento que a tua motivação dá uma baixada, é que você vai começar a aprender de verdade a ter mais disciplina, a ter mais autocontrole, a mudar a tua alimentação, a mudar os teus hábitos. Então, nesse momento, você vai ser que nem aquele bebê que começa a engatinhar, que vai aprender a andar, né, que vai cair várias vezes, tá? Então, isso que você tem que fazer, alinhar as suas expectativas, tá bom? Quando você tem uma expectativa muito alta, por mais que você tenha um resultado bom, você vai achar que é um resultado ruim, porque a sua expectativa estava muito em alta. Então, se você tem a ideia de uma dieta perfeita, né? Se você comer um brigadeiro fora, né, da tua dieta, você vai achar que aquele resultado foi horrível, por mais que tenha sido um resultado ótimo, sabe? Então, tudo depende da tua interpretação. Então, para começar, né, a quebrar esse ciclo vicioso da frustração, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar as suas expectativas e saber que um furo vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? E principalmente no começo, tá? E o começo que eu digo não é na primeira semana quando a motivação tá em alta, não. O começo que eu digo é quando a motivação baixa e você começa a ter aquela vida real, sabe? Então, você sempre tem que ter uma mente de atleta, digamos assim, né? Como é que é a vida de um atleta? Ele treina para conseguir o pódio, ou seja, para conseguir o primeiro lugar, para dar o melhor dele, para ter a melhor performance, né? Para ser o perfeito. Mas provavelmente ali no dia da competição, ele vai errar, ele vai pegar o 3º lugar, às vezes nem vai ficar no pódio, vai ficar no 4º, né? Mas ele não vai desanimar, ou seja, ele vai continuar treinando para ir se aperfeiçoando, tá? Então, no começo, você vai errar muito mais, porque você vai estar aprendendo uma nova habilidade. Lembra de dirigir? Muito mais fácil cometer um erro na direção no começo do que depois de anos dirigindo. Então, no começo, quando dá uma baixa na motivação, você vai provavelmente ter muito mais furos, mas você vai estar treinando, né, para ir melhorando aos poucos, para aos poucos ter uma alimentação cada vez mais saudável conforme vai passando os meses, conforme vai passando os anos, porque essa alimentação saudável, né, que era uma coisa nova para ti, ela vai virando o teu normal, tá? Então essa alimentação saudável já vai estar no teu automático, né? Cozinhar talvez vai ser uma coisa automática para ti, ir pra academia ou fazer exercício todos os dias vai ser uma coisa automática para ti, tá? Então já vai ser automático
pro cérebro, né? Já vai virando o teu estilo de vida, o teu novo estilo de vida já vai estar no teu automático, tá bom? Então, é isso que tu tem que pensar, tá? Mente de atleta. Você treina para ter a melhor performance, mas se não der certo, se você não conseguir nem entrar no pódio ou cometer um deslize, você continua treinando para ir melhorando, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que... como manter a disciplina apesar de... Eu vou falar sobre isso agora, tá, Adri? Eu vou falar sobre... O segundo ponto ali é sobre como a partir do erro, né? Agora eu falei sobre o primeiro ponto, que é ter a expectativa da dieta perfeita, tá? Que a gente não deve ter essa expectativa. Aí o segundo ponto é quando você começa a fazer uma dieta e aí você comete um erro, né? Você comete um deslize, você fura a dieta, tá? O que você tem que fazer nessa hora? Nesse momento, pode ser que vai vir um sentimento de frustração, tá? Mesmo que você tenha a expectativa de não vou seguir a dieta perfeita e tal, pode ser que venha um sentimento de frustração, tá? E por quê? Porque você tá no modo muito emocional, digamos assim, né? E aí, você tava com expectativa, né? Esse furo, ele não é... Quando você fica frustrada, não é só pelo furo. Vamos supor que, sei lá, você tava numa dieta ali, sei lá, um mês, uma semana, vamos colocar, né? Mais realista. Você tava numa dieta ali numa semana, fazendo tudo, né? Certinho e tudo mais. E aí, chega domingo e tinha bolo, né? De sobremesa ali do almoço. E aí o que acontece? Você come 3 pedaços de bolo, né? E você não queria, você queria comer só um, ou você nem queria comer bolo. Ou seja, deu um furo na sua dieta, você cometeu um deslize, você exagerou, uma coisa que você não queria fazer, né? E aí o que acontece? Você fica meio frustrada, tá? E o que você deve fazer nesse momento, tá? Você tem que tirar a emoção do lugar, como se você fosse limpar essa situação. Você tem que tirar a emoção do lugar. Porque você não fica frustrada pelos 3 pedaços de bolo. Na verdade, você fica frustrada por quê? Porque aqueles 3 pedaços de bolo representam pra você que você foi fraca, ou que você nunca vai conseguir emagrecer, né? Ou que você fracassou de novo, ou que emagrecer não é pra você, ou que você é uma pessoa fraca, que não tem autocontrole. Então não é pelos 3 pedaços de bolo em si, mas sim a interpretação que você faz daqueles 3 pedaços de bolo, tá? Ou seja, você tá no modo mais emocional, digamos assim, tá? Então você tá muito no modo emocional, porque você interpretou que aqueles 3 pedaços de bolo, eles querem dizer que você não vai conseguir emagrecer, né? Que você fracassou na dieta, que você jogou tudo pro alto, tá? E aí o que você deve fazer nesse momento? Eu vou apresentar uma ferramenta pra vocês, tá? Pra ajudar vocês nesse momento, tá? Então aqui a gente não vai ficar só na teoria, eu vou apresentar uma ferramenta pra vocês lidarem com isso, tá? Assim que você cometer um furo, assim que você acha que não, eu cometi um deslize, vou ficar frustrada, eu tô com vontade de desistir, né? Eu joguei tudo por água abaixo, você vai fazer o seguinte, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Você vai pegar uma folha, tá? E você vai escrever assim, ó. Você vai pegar, igual eu tô mostrando aqui, uma coluna, você vai escrever assim, ó. Tudo que você fez de positivo, o que você fez de positivo que te aproximou do emagrecimento, tá? E na outra coluna, você vai colocar quais os deslizes que você cometeu, o que te afastou do emagrecimento. Aí você vai listar tudo na primeira coluna. O que tu fez de positivo? O que tu fez nessa semana que te aproximou do emagrecimento? Aí você vai listar. Eu fui pra academia 3 vezes nessa semana, né? Eu me alimentei de forma saudável todos os dias, né? Eu consegui diminuir um pouquinho o doce, né? Eu consegui tirar o açúcar do café. Beleza. E aí, do outro lado da folha, né? O que você vai escrever? Você vai escrever quais foram os deslizes que você cometeu, quais foram as coisas que você fez que te afastaram um pouco do emagrecimento, o que você fez que você não queria ter feito, que foi, na sua opinião, foi uma coisa negativa, foi uma coisa ruim. E aí você vai colocar ali, comi 3 pedaços de bolo, tá? Nesse momento, você vai ver que você fez muito mais coisas positivas, entende? Olha o tamanho da lista de coisas positivas que você fez no emagrecimento. Foram muitas, né? E o que você fez de negativo? Eu comi 3 pedaços de bolo. E aí você vai ver que o que você fez de negativo, que você achava que era ruim, que era o fim do mundo, que você tinha jogado todo o teu esforço por água abaixo, não é. Na verdade, olha o tanto de coisas que tu fez de bom naquela semana comparado ao teu único deslize que foi 3 pedaços de bolo. Entende que aqueles pedaços de bolo que você achavam que era uma coisa muito grandiosa, né? Que iam fazer tu fracassar no emagrecimento, na verdade não. Na verdade, ele é só uma coisinha perto de tantas outras coisas boas que tu fez, né? Olha a lista de positivos que tu fez, tá?
Isso eu coloquei um exemplo aqui, mas tu pode fazer de acordo, né, com a tua realidade, né, com o que tu fez. Tu pode fazer semanalmente, mas eu também gosto de fazer assim, ó. Muitas pessoas, por exemplo, comem 3 pedaços de bolo e aí acham que fracassaram a dieta, que não vale mais a pena, tá? Então tu pode colocar, né, pra ser mais específica, o que tu fez durante a semana, mas também coloca todos os hábitos que tu conseguiu mudar, todas as mudanças que tu fez desde que tu começou nesse processo de emagrecimento, desde que começou a fazer tentativas de emagrecimento, porque aí você vai ver o tanto que você mudou, né, de como é que você era no passado até chegar aqui, o tanto que você mudou. E aí você vai ver que você não vai querer jogar tudo pro alto, como você sempre faz, só porque você comeu 3 pedaços de bolo, entende? Você vai ver que as mudanças que você teve até agora foram muito positivas pra te jogar por água abaixo, sabe? Se os deslizes forem maiores do que tu fez de positivo, tu vai fazer o seguinte, né? Tu vai ver o porquê que tu cometeu esses deslizes, tá? Por que tu tá cometendo tantos deslizes dias após dia, tá? Mas aqui, Dri, tu tem que considerar, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, assim, ó. Tu seguiu uma alimentação saudável durante o dia e aí, sei lá, tu comeu um brigadeiro. Aí tu pensa, nossa, no primeiro dia eu já cometi um deslize, então quer dizer que eu fiz mais coisa ruim do que boa. Não, tem que pensar assim, quantas refeições saudáveis eu fiz durante esse dia? Provavelmente tu fez umas 5 refeições durante esse dia, umas 3 refeições durante esse dia, né? Tudo que tu fez de bom durante esse dia e olha o que tu fez de ruim. Por exemplo, comi um brigadeiro. Então, se tu comparar até o dia, né? Tu vai ver que tu fez muito mais coisas boas durante o dia, né, do que coisas ruins, tá? Porque às vezes a gente generaliza muito, tá? E às vezes a gente não se elogia pelas coisas boas que tu fez. Então, se tu acordou e tu fez o exercício, isso é uma coisa boa. Se tu tomou um café da manhã saudável, isso é uma coisa boa. Se tu almoçou um almoço saudável, isso é uma coisa boa, tá? Se tu jantou saudável, isso é uma coisa boa. Se tu deixou de comer uma barra de chocolate para comer meia barra de chocolate, para comer uma fileirinha, isso é uma coisa boa. Então tu vai ver que tu fez muito mais coisas boas do que coisas ruins, tá? Se tu estiver cometendo muito deslize, né? Por exemplo, eu fiz mais coisas ruins do que boas. O que tu vai fazer? Tu vai ver no que tu tá errando. Por que tu tá errando tanto assim, né? Tem alguma emoção que tá te atrapalhando? Alguma ansiedade que tá te atrapalhando, tá? Então... Ali, ó, Su, quando eu coloco no papel eu consigo. Isso, quando a gente coloca no papel fica mais fácil de ver, né? O tanto de coisa que a gente fez de bom, o tanto de coisa que a gente fez de ruim. Se a lista do que a gente fez de ruim tiver muito grande, das duas uma. Ou você não tá conseguindo enxergar o tanto de coisa que você fez de bom, tá? E você tá aumentando o que você fez de negativo, ou realmente aquilo é a realidade, você não consegue fazer quase nada de bom, você faz muitas coisas ruins, e aí você tem que entender por que acontece isso, tá? Às vezes é uma emoção muito grande te atrapalhando, né? Por exemplo, quem tem crise de ansiedade, quem tem ansiedade, ou quem costuma descontar as emoções na comida, né? Pode acontecer muito isso, tá? E daí você tem que, né, procurar ajuda de um psicólogo, né, de uma nutricionista também, tá? Que isso vai te ajudar muito, tá bom? A pelo menos conseguir chegar num caminho, tá? Pelo menos encontrar um caminho um pouco mais saudável, tá? Mas o que eu vejo na maioria das pessoas, que acontece o seguinte, tá? Elas fazem coisas boas, mas as coisas boas, elas veem que, eu só fiz mais do que, não fiz mais do que a minha obrigação, né? E elas aumentam muito as coisas negativas, né? Então... isso daqui que acontece, né, é um bom exemplo, tá? O que eu mais vejo na clínica, quando eu trabalho com os meus pacientes, é isso, tá? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu fracassei, né? Eu joguei tudo pro alto e tal. E quando eu vou ver o que aconteceu mesmo, quando eu vou ver no diário alimentar o que aconteceu, a pessoa comeu meia pizza, né? Ou a pessoa comeu 2 pedaços de pizza a mais, ou a pessoa comeu um chocolate, a pessoa comeu um cookie, né? Isso numa semana, perto de tantas coisas boas que ela fez durante essa semana. Aí eu começo a perguntar, e quantas vezes tu fez exercício essa semana? Eu fiz todo dia, né? E tirando o cookie, que tu teve uma alimentação saudável, assim, na maior parte da refeição? Sim, na maior parte das refeições. Tu conseguiu diminuir o doce? Conseguiu diminuir a Coca-Cola, que tu não conseguia? Eu consegui. Então, a pessoa às vezes não percebe o tanto de coisas boas que ela fez, tá? E aí, ela aumenta as coisas ruins, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, uma tática que eu uso, tá? Uma técnica muito boa para você perceber as coisas boas que você faz, tá? É você
se elogiar, tá? Por cada coisa boa que você faz, tá? Porque muitas vezes a gente faz o seguinte, né? Ah, eu me alimentei saudável. Ah, mas isso não é mais que a minha obrigação, né? Eu tenho a obrigação de me alimentar saudável. Ah, eu fui fazer exercício todos os dias, né? Ah, eu fui fazer exercício 3 vezes por semana, uma vez por semana. Aí você vai pensar, não, mas isso não é nada mais do que minha obrigação. Se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer isso, né? Ah, eu, ao invés de comer 3 pedaços de bolo, eu comi 2. Ah, mas não é nada mais do que a minha obrigação, tá? Então, o que acontece? Você não se dá os créditos pelas coisas boas que você faz, né? E você não acaba não percebendo as coisas boas que você faz. Ou seja, as coisas boas que você faz passa muito batido, tá? Você não percebe, justamente porque você tem esse pensamento de tudo que você faz de bom é uma obrigação. E aí, quando você faz alguma coisa de ruim, é porque você é fracassada, você tem que se punir, né? Você não deveria ter feito aquilo. Aí o que acontece? Vocês viram, a gente vira aquele chefe super chato, sabe? Que ninguém suporta. Não sei se vocês já tiveram algum chefe que era assim. Que quando você fazia alguma coisa de boa, alguma coisa de bom, ele não elogiava, ele não falava nada, né? E ele só, não, tu não fez mais do que a tua obrigação, né? Esse trabalho que tem que fazer todo dia, esse trabalho bem feito não é mais do que a tua obrigação. E aí, quando fazia alguma coisa de ruim, né? Aí ele dava bronca, né? Aí criticava, aí falava, não, isso daqui tá muito ruim e tal. E aí, o que acontece? Você tem a sensação, se você tiver um chefe desse, você vai ter a sensação no teu trabalho de que tu nunca faz alguma coisa de boa. Porque quando tu faz alguma coisa de bom, não é mais do que a tua obrigação. Aí, quando tu faz alguma coisa de ruim, tem todo aquele alarde, né? Você se critica muito, né? Cometeu um erro, você não deveria ter cometido um erro, você tem que trabalhar bem, mas quando você trabalha bem não é mais que a sua obrigação. Então você tem essa sensação de que você não é boa naquilo, né? Se você tivesse um chefe desse, você estaria toda hora desmotivada, toda hora desanimada, você estaria com a sensação de que você não é boa naquilo, de que você não nasceu para aquilo, que você tá deslocada, que você não pertence naquele lugar, que você tá só atrapalhando. E é isso que tu faz na tua vida saudável também, no teu processo de emagrecimento. Se todas as coisas que tu faz de bom tu vê como se não fosse mais do que a tua obrigação, se eles passam batido, se tu não se elogia, né, se tu não se dá os créditos, e as coisas que tu faz de ruim, tu se critica muito, tu fala, nossa, ai que burra que eu sou, ai que fraca que eu sou, né, ai eu não nasci pra isso não, né, e aí que tu vai ter a impressão de que tu não é boa em emagrecer, que tu não é boa em mudar os teus hábitos, que tu não nasceu pra aquilo, que tu é muito fraca, que tu é fracassada, porque tu vai ter a impressão de que tudo que tu faz é ruim, justamente porque só quando tu faz alguma coisa ruim, tu se critica. E quando tu faz alguma coisa boa, tu não se elogia, entende? Então tu tem essa sensação, tu tem essa interpretação, tu tem esse sentimento, mesmo que não seja a realidade, tá? Justamente porque quando acontece uma coisa boa, você não se dá os créditos, tá? Olha, Su, tu falou que teu teclado tá péssimo, né? Não tem problema, eu tô te entendendo, tá? Pode continuar falando aqui, tá? Ela falou, mas eu faço coisas boas achando que é pouco, insuficiente, que podia fazer muito mais. Nunca me elogio porque sempre sou mediana no que faço. Olha aí, né? É um clássico, tá bom? Isso é muito comum, tá? Mas tu tem que pensar que mesmo que tu for mediana no que tu faz, tá? Eu dei um exemplo antes do bebê, eu não sei se tava aqui na live, porque eu vi que tu entrou depois. Mas eu dei exemplo do bebê, que quando a gente começa a aprender alguma coisa nova, né? Por mais que tu já esteja há anos tentando isso, né? Por mais que tu tá aprendendo uma coisa nova. Então, quando tu tá aprendendo uma coisa nova, uma nova habilidade, ou seja, de seguir uma alimentação mais saudável, de diminuir o doce, de diminuir ali os episódios compulsivos, né? De ter mais autocontrole, de ter mais disciplina, isso significa que estás aprendendo uma nova habilidade. Então, o que é? É como se você fosse... Você é adulta, mas é como se você fosse um bebê aprendendo a andar, sabe? Primeiro você tem que engatinhar, né? E aí depois você vai tentar ficar de pé, aí você vai cair várias vezes, né? Aí depois você começa a andar, né, melhor. Mas mesmo assim, quando a gente é criança, a gente cai muito ainda, não cai, né? E não é só porque a gente é adulto que a gente tá livre de levar um tombo, né? Então, a gente sempre tem que pensar dessa seguinte forma, tá? Se você acha que você é mediana no que você faz, tá? É porque você tá aprendendo ainda, tá? Então, você tem que se elogiar para que um dia você seja excelente no que você faz, tá? É a mesma coisa que eu
que eu falei ali do chefe e do funcionário, né? Vamos supor que você esteja abrindo um negócio novo, você esteja contratando funcionários que tenham experiências mais básicas, justamente porque você não tem condições de contratar ele. Vamos colocar esse exemplo aqui. Aí você tem que pensar que por mais que ele faça coisas medianas, você tem que elogiar ele para que ele se motive, né? Para que ele possa se motivar para fazer coisas excelentes, entende? Para que ele possa se motivar para se melhorar. Porque se ele fizer coisas medianas e te trouxer trabalhos medianos e você falar assim, nossa, isso daqui tá ruim, isso daqui tá péssimo, né? Você não tá fazendo um bom trabalho. O que vai acontecer? Você acha que ele vai ficar mais animado, mais motivado ou menos animado e menos motivado, né? Provavelmente ele vai ficar menos motivado, por quê? Porque ele vai achar que aquele trabalho não é pra ele vai achar que ele não é capaz de fazer aquilo, e ele vai acabar desistindo, provavelmente ele vai pedir demissão. Então não é assim que você motiva alguém, né? A maior motivação é você elogiar, é você dar os créditos pelas coisas pequenas que eles estão fazendo. Quando você dá os créditos para alguém, quando você elogia, nesse exemplo ali do funcionário, se você elogiar um funcionário nas pequenas coisas, provavelmente ele vai ficar muito feliz e vai querer fazer coisas melhores para ser elogiado mais ainda, né? Porque ele vai se motivar a evoluir, entende? Então, a maioria das pessoas são assim, tá? A gente se motiva quando a gente sabe que a gente tá fazendo bem aquilo, né? Quando a gente sabe que a gente é capaz de fazer aquilo, né? Que a gente se dá bem naquilo, tá? Viu? Que bom que tu entendeu, tá? Isso, a maioria das pessoas tem autocrítica muito alta, tá? Principalmente quem tenta emagrecer, tá? Então isso é muito comum, isso é um dos motivos pelos quais as pessoas às vezes não conseguem emagrecer, tá? Mas se você pensar, tá? Por exemplo, Su, se você pensar as coisas que você se sente mais motivada pra fazer, mais animada, assim, são as coisas que você consegue fazer bem. Por exemplo, você vai ficar animada em cozinhar, motivada em cozinhar, se você fizer bem e se alguém elogiar a sua comida, entende? Você pode até fazer uma comida boa, mas se você faz uma comida boa, se você tá aprendendo e ninguém da sua família elogia, ninguém fala nada, você vai ficar desmotivado. Você vai pensar, ai, não tô me dando bem, porque eu tô gastando tempo aqui, eu tô me esforçando, mas ninguém tá me elogiando, não tô tendo um retorno. Eu tô até achando minha comida boa, né? Mas ninguém tá elogiando, não tô ouvindo nenhum elogio, então acho que não tá boa e tal. Então, a gente sempre tem que pensar, se você quer ser excelente, você tem que começar daqui, tá? Então, você tem que começar fazendo o básico. Quando você fizer o básico, você se elogia, tá? Aí você vai sentir vontade de ser mediana. Então, se você é mediana, você já não é ruim, tá? E você falou, eu sou mediana, então quer dizer que você não é ruim, já tá ótimo, tá? Você saiu do zero, você tá aqui, no médio. Então você tem que se elogiar, tá? Nossa, que bom que eu fiz isso, que bom que eu fiz... O que eu fiz de bom hoje? Eu fiz exercício, né? Nossa, eu tava tão cansada, me esforcei pra fazer exercício, então foi, uma coisa muito boa que eu fiz, né? Eu cozinhei pra semana, né? Pra ter uma alimentação saudável. Eu consegui abrir mão daquele segundo pedaço de bolo que me ofereceram, então foi uma coisa boa também, né? Consegui manter uma alimentação saudável na maioria dos dias, foi uma coisa boa. Então se elogia por isso, fala, nossa, hoje foi um dia bom, consegui fazer tudo. E aí você vai se motivar, porque você vai se sentir mais capaz, né? Olha quanta coisa eu fiz. Se eu fiz esse tanto de coisa hoje, quer dizer que amanhã eu posso fazer muito mais. Quer dizer que eu sou capaz de fazer isso. Até que eu sou boa nesse negócio aí de emagrecer, de mudar os hábitos, né? Até que eu consigo estar no controle da situação. E aí você vai avançando, você vai evoluindo, entende? Então toda coisa que a gente começa, né? Se você aprender a dirigir, hoje você vai ser horrível, você vai ser uma péssima motorista, mas conforme você vai evoluindo, conforme você vai ter experiência, você vai se tornar uma ótima motorista, né? Se você aprender a cozinhar hoje, provavelmente a tua comida não vai ser boa, mas conforme você vai evoluindo, você vai saindo do básico, você vai saindo do médio, você vai se tornar excelente, conforme você vai evoluindo, dando continuidade, conforme você vai se elogiando por isso, tá? Então, que bom que deu certo, tá? Então, isso é uma coisa sempre pra gente pensar, tá? Que a gente tem que se elogiar, pra gente perceber que a gente fez coisas positivas no nosso dia, que a gente fez coisas boas, que a gente foi capaz de fazer aquilo, que a gente foi capaz de abrir mão de um bolo, que a gente foi capaz de cozinhar pra semana, que a gente foi capaz de fazer exercício, tá? Pra gente perceber que a gente faz coisas boas, que a gente não comete só deslize, que a gente não comete só erro. Quando você faz isso, tá? Você tem uma percepção melhor, né, de como tá. Porque às vezes, que nem eu falei pra vocês, às vezes a realidade é uma, mas a interpretação da realidade que a gente faz é outra. Então pode ser que você esteja indo muito bem, mas você não sente que você tá indo bem porque você não se elogia, você não percebe quando você faz alguma coisa boa, né? E quando você faz alguma coisa ruim, você se critica. Então o que você faz?
O que acontece quando você não se elogia, mas você critica? Você diminui as coisas boas que você fez e você vai aumentar as coisas ruins que você fez. Eu vou colocar aqui de novo para vocês entenderem, tá? Aqui, nesse lado que vocês estão vendo, no lado esquerdo, aqui pra mim tem esquerdo, não sei como tá pra vocês, mas aqui no lado esquerdo, tá? Primeira coluna ali, o que eu fiz de positivo e tal. Se você não se elogia por nada do que você fez ali, na coluna do positivo, e você se critica quando você faz alguma coisa de ruim, o que você tá fazendo? Você tá diminuindo, né, as coisas positivas que você fez e você tá aumentando as coisas negativas que você fez. Então a realidade, ela fica muito distorcida, tá vendo? A realidade é essa que vocês estão vendo aqui no quadrinho verde que eu tô mostrando pra vocês. Essa é a realidade, nua e crua, sem emoção, sem nada, tá? Então essa é a realidade objetiva. Sem emoção de frustração, sem aquele sentimento, eu sinto que eu errei. Mas coloca no papel pra você ver a realidade, tá? Essa é a realidade, tá? Então, quando você não se elogia pelas coisas positivas, você diminui elas. E quando você se critica pelas coisas negativas, você aumenta elas. Então fica assim, eu faço muita coisa ruim e eu faço pouca coisa boa. Então eu não tô indo bem nisso, não tá valendo a pena o esforço que eu tô fazendo, né? E esse é que é o ponto. Às vezes a gente faz tanto esforço, e aí você tem o sentimento de que eu tô fazendo coisa ruim, justamente porque você não se elogia pelas coisas boas e justamente porque você se critica pelas coisas ruins. Então você tem esse sentimento, apesar de não ser a realidade, entende? Então a gente tem essa capacidade de modificar a realidade, de distorcer a realidade justamente por causa desses pensamentos, desses sentimentos, esse comportamento de não se elogiar quando faz alguma coisa boa, esse comportamento de se criticar quando faz alguma coisa ruim. Isso, o ideal é sempre colocar no papel para visualizar a realidade, porque assim você consegue visualizar a realidade sem aquela emoção toda, sabe? Porque quando acontece alguma coisa, eu sei bem a emoção que vem. Vem aquela emoção de frustração, de fracasso, eu errei de novo, joguei tudo pro alto, né? Não vou conseguir emagrecer, cometi um erro de novo. E eu sabia, né? Já cometi esse erro 1000 vezes. Como é que eu posso estar cometendo esse erro de novo, né? A gente pensa assim, então vem vários sintomas, vem vários sentimentos de frustração. Mas o que você tem que fazer é tirar toda essa emoção de cima da situação, de cima da realidade. Como é que você fez isso? Coloca no papel e vê tudo de maneira objetiva. Quando você coloca no papel, por mais que você tenha sentimentos, você vai ver que essa é a realidade aqui, a realidade é que tá no papel, tá? Então você consegue ter uma visão mais racional da situação, tá? Você consegue tirar toda aquela emoção que às vezes não condiz com a realidade, tá bom? Então essa é uma ferramenta super importante, tá? Super legal que vocês podem usar sempre. O ideal é sempre usar quando você cometer um furo, que às vezes você se sente culpada, se sente frustrada, né? Pensa em desistir, tá? Então quando você tiver vontade de desistir, você vai ver que você não vai querer abrir mão de toda essa coluna positiva. Você vai ver assim, nossa, mas eu já conquistei tanta coisa boa, né? Tipo, eu já fiz exercício nessa semana, já me alimentei bem, né? A maioria das refeições, né? Você pode até contabilizar quantas refeições saudáveis eu fiz essa semana, pra ficar mais claro pra você. Nossa, eu fiz umas 20 refeições saudáveis essa semana, né? Contra 3 pedaços de bolo, 3 pedaços de bolo contra 20 refeições saudáveis não é nada, entende? Então você vai comparando, tá? Aí você vai ver, eu consegui diminuir o doce, eu achava que era uma coisa super impossível. Eu consegui tirar o açúcar do café, eu achava que era uma coisa super impossível. Então você vai ver que contra fatos não tem argumentos. Você vai ver que todo aquele sentimento, na verdade, era muito meio que mentiroso, assim, tava muito distorcido aquele sentimento, entende? Então você vai perceber que contra fatos não é argumentos. Coloca tudo no papel e vê de maneira clara, sem aquela emoção, sabe, que você sente. Por que você sente aquela emoção, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui pra falar mais de perto com vocês. Por que você sente aquela emoção de culpa, de frustração? Porque essa emoção de culpa e de frustração e de fracasso, ela vem, na verdade, do passado, tá? O que acontece com o nosso cérebro? Quando o nosso cérebro se depara com uma situação, tá? Ele tenta associar aquilo a situações semelhantes que a gente teve no passado, tá? Então, por exemplo, assim, se você, quando era criança, se você foi mordido por um cachorro, pode ser que na vida adulta, quando você veja um cachorro, você sinta medo. Por quê? Porque o teu cérebro associou que aquele cachorro
Na verdade, ele condiz com o perigo, porque quando você era criança, as experiências que você teve com o cachorro não foram boas. Então, o teu cérebro, ele tenta associar as coisas, ele tenta lembrar de coisas do passado para ver se aquilo faz sentido para você se proteger. E aí, quando você fracassa numa dieta, vem todos aqueles sentimentos de todas as tentativas no passado que você fez, que você fracassou, e daí você pensa assim, nossa, já tentei 20 vezes e fracassei, né? Mas, na verdade, aquele sentimento não é da situação atual, ela é de várias situações passadas que você viveu e o teu cérebro tá meio que associando. Nossa, já tentei várias vezes, né? Vem aí todo aquele sentimento, todo aquele fracasso de todas as 20 vezes que você já tentou, meio que tudo misturado no presente pra ti agora, entende? Então, essa emoção, ela não é muito real, esse sentimento que você tem, ele não é muito real, não é muito condizente com a realidade. Então, você tem que colocar no papel para você ver de maneira clara, de maneira racional o que está acontecendo naquele momento, para que você se sinta melhor. Quando você colocar isso no papel, você vai pensar, nossa, mas não era nada do que eu tava pensando, né? Não era nada do que eu tava sentindo, né? Não preciso desistir, até porque você não vai querer abrir mão de tudo que você conquistou naquela semana, de tudo que você conquistou até agora, por causa de 3 pedaços de bolo. Olha o esforço que você teve pra desistir por causa de 3 pedaços de bolo, mas você só consegue ver isso, você só consegue ter essa percepção quando você coloca no papel, igual eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então esse exercício pra fazer é ótimo, tá? Façam. E não façam, eu peço que vocês não façam mentalmente, tá? Eu peço que vocês coloquem realmente no papel. Porque às vezes mentalmente acaba se perdendo, você não consegue visualizar o tanto de pontos positivos, tá? Quando você coloca no papel, você consegue até comparar uma coluna com a outra. Ah, eu fiz uma listinha, vou até compartilhar aqui de novo pra vocês verem. Olha o tanto de coisas que tem no lado positivo, tá? E olha o tanto de coisas que tem no lado negativo. Então assim você já consegue ter uma ideia clara do tanto de coisa boa que você fez e do tanto de coisas negativas que você fez, por exemplo, tá? Então fica muito mais fácil de visualizar, tá? Então sempre coloquem no papel, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é pra vocês, né, treinarem a autocompaixão, tá? De serem mais gentis, mais bondosas com vocês mesmos, tá? Quando vocês cometem o erro, tá? E por quê? Porque todo mundo comete um erro, tá? Então você sempre tem que pensar assim, ó, uma alternativa boa, uma técnica boa pra vocês usarem é quando vocês cometerem um erro, tá? Por exemplo, comi 3 pedaços de bolo, vou continuar usando esse exemplo. Comi 3 pedaços de bolo, tá? E aí, eu tô achando que eu fracassei, né? Mesmo olhando aquilo, eu fico pensando, nossa, mas comi 3 pedaços de bolo, por que eu continuo fazendo isso? Por que eu continuo cometendo esse erro e tal? Pode ser que vocês fiquem tristes ainda por cometerem esse erro, por mais que vocês não queiram mais desistir do emagrecimento, tá? E aí, o que eu vou falar pra vocês, né? Usem a técnica de se perguntar assim, o que eu falaria para uma amiga que tivesse na mesma situação que eu? Então, o que você falaria para uma amiga que comeu 3 pedaços de bolo e tá se achando fracassada, tá se achando fraca por causa disso? O que você falaria para ela? Se coloca numa posição de amiga de você mesma. E o que você falaria para essa amiga? O que você falaria para você mesma nesse momento, tá? Se uma amiga viesse te falar, tô super triste, tô me sentindo fraca, fracassada porque eu comi 3 pedaços de bolo. A situação é essa. Fiz tudo isso essa semana e comi 3 pedaços de bolo. Que eu tô me sentindo super fraca, fracassada, frustrada. O que eu faço? E aí você vai aconselhar essa amiga, mas na verdade você vai estar aconselhando você mesmo, tá? Por quê? Porque a gente é muito mais bondoso e muito mais gentil com os outros do que com a gente mesmo, tá? Isso é uma coisa meio que cultural, assim, tá? Hoje em dia a gente é muito bondoso com as pessoas, muito gentil com as pessoas e a gente é muito crítica com a gente mesmo. A gente é muito ruim com a gente mesmo, muito rígida com a gente mesmo, tá? E isso acontece porque a maioria das pessoas, elas acham que elas só funcionam assim. Ó, a Adri falou, ó, tenho muita dificuldade com a autocompaixão, sou das chicotadas em mim, sempre muito dura, tá? E isso é verdade, tá? Na última live que eu tava fazendo sobre vontade de doce e não tinha nada a ver com esse assunto que eu tô falando agora, né? Mas esse assunto acabou vindo porque tinha uma pessoa interagindo, né, com a gente aqui na live, né, comigo. E aí ela falou assim, não, mas não adianta, né? Eu só funciono na paulada, tá? Então isso é muito comum, tá? A gente dar chicotada na gente mesma, a gente meio que bater na gente mesma, né? Com palavras, assim. Isso é muito comum, tá? Mas a gente não deve fazer isso, tá? Mas eu preciso esclarecer pra vocês, um dos motivos que faz a gente continuar com esse comportamento é a gente achar que a gente só funciona na base da paulada, que a gente só funciona na base da chicotada, que a gente só funciona na base da crítica, da bronca, tá? E isso não é verdade, tá? Deixa eu dar um exemplo pra vocês, né? Se uma mãe
Eu usei esse exemplo também na última live que eu fiz falando sobre isso. Se uma mãe, por exemplo, ama muito um filho, né? É lógico que isso acontece, né? E aí, vamos supor que o filho, ele queira ficar o dia inteiro no sofá, né? Jogando videogame, assistindo televisão, né? Jogando o jogo dele e comendo um monte de salgadinho, né? Uma mãe ama um filho e ele quer ficar nessa situação. Você acha que uma mãe vai deixar isso acontecer, né? Claro que não, mas isso não quer dizer que ela não ama o filho, isso não quer dizer que ela não quer o melhor pra ele, tá? Ela tá fazendo isso justamente porque ela quer o melhor pra ele. Então, quando você se aprende a amar e você aprende a ter autocompaixão, tá? Você quer o melhor pra você mesmo, tá? Isso até é muito comum de acontecer com as pacientes, né? Eu lido na clínica com emagrecimento, né? E geralmente as pacientes que chegam pra mim são pacientes que antes só faziam acompanhamento com o nutricionista, ou com o nutrólogo, né? Ou com o médico, só a parte meio que da alimentação e a parte hormonal, né? Nunca tiveram acompanhamento com psicólogo, né? E aí, quando elas começam o processo de emagrecimento, né? Comigo, né? Com o acompanhamento do nutricionista e comigo, elas têm uma mudança, que é a seguinte, né? Antes, elas faziam, né? Elas falavam que elas se alimentavam saudável meio que na base do ódio. Então, elas conseguiam sustentar a alimentação saudável delas, mas de um jeito ruim, né? Meio que fazendo uma alimentação por obrigação. E quando eu introduzo essa parte da autocompaixão, de se amar, de falar coisas boas, de não falar que é fraca, de não falar que é burra, né? Outras técnicas da compaixão, elas começam a perceber que elas começam a escolher alimentos melhores, alimentos mais saudáveis, mas pelo bem delas. Sabe quando a nossa mãe manda a gente comer brócolis depois do almoço, né? A gente fica, nossa, se minha mãe me ama, por que ela tá fazendo isso comigo, né? Por que ela tá mandando eu comer brócolis, já que é tão horrível, né? Por que eu tenho que comer vegetais, né? Se é tão horrível, tá? Então a gente sempre tem que pensar nisso, tá? Quando a gente vai pelo lado da autocompaixão, ao lado da autoestima, não quer dizer que a gente vai fazer tudo que a gente quer. Não. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer o melhor pra ela. Mesmo que o melhor não seja o mais confortável, mesmo que o melhor não seja o que ela quer naquele momento, entende? Então, quando a nossa mãe mandava a gente comer vegetais e brócolis, né? Minha mãe mandava muito comer couve-flor, brócolis, e eu odiava, né? Mas a gente tem que pensar que era porque amava a gente, que queria o melhor pra gente naquele momento. Então, se você for bondosa com você mesmo, se você for gentil com você mesmo, não quer dizer que você vai se deixar fazer tudo o que você quiser, na hora que você quiser, que você não vai ter disciplina. Muito pelo contrário, você vai querer o melhor pra ti, o melhor pro teu corpo. Você vai começar a selecionar os alimentos mais saudáveis, não porque é uma obrigação e porque tu se odeia e porque tu quer comer, na verdade, um hambúrguer, porque tu se odeia e tudo mais. Mas sim, tu vai ver, nossa, eu me amo tanto, então eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar do meu corpo, tô aprendendo a me amar, então eu vou tentar escolher um alimento mais saudável que vai fazer bem pro meu corpo, que vai fazer bem pra minha mente, né? Que não é o mais confortável nesse momento, não é o mais gostoso nesse momento, mas vai ser o melhor pra mim, entende? Então, quando a gente começa a introduzir essa coisa da autoestima e da autocompaixão, os resultados são muito bons. A pessoa vê que ela consegue ter uma alimentação saudável, mas não é por obrigação, não é pela aquela motivação de ir na força do ódio, sabe? É meio que ela aprende a se amar e ela aprende a ter autonomia para escolher as melhores coisas para ela, tá? E aí, até a gente precisa pensar nisso, né? Que quando a gente não aprendeu a ter disciplina, né? Quando a gente, sei lá, comia vegetais quando a gente era criança, ou se a gente, sei lá, fazia alguma atividade física, ou se a gente fazia tarefa da escola, era porque a nossa mãe mandava pra gente, né? E daí, quando a gente vira adulto, né? Que a gente pode morar sozinho, né? Quando a gente mora com a nossa mãe, a gente sempre pensa, né? Quando eu morar sozinha e quando eu for adulto, eu vou fazer tudo que eu quero, né? E aí, acontece que muitos adultos, quando chegam nessa idade, né, quando chega na hora da verdade, quando começam a morar sozinho, ter a própria família, né, ser adultos mesmo, eles começam meio que a aproveitar e fazer realmente tudo que eles querem fazer. Só que daí a gente se depara com uma coisa, né, se eu faço tudo que eu quero, eu não conquisto as coisas que eu quero, né. Se você comer tudo que você quiser, você não vai ter a saúde que você quer para ser uma boa mãe, você não vai ter a saúde que você quer para ser produtiva no trabalho. Então, quando você faz tudo que você quer, sem regra nenhuma, sem disciplina nenhuma, você não ganha o que você merece, você não ganha o que realmente você quer. Daí a gente até sente saudade da nossa mãe, né? A gente pensa assim, nossa, eu queria ter alguém pra me cobrar aqui, de realmente fazer as coisas, né?
Mas a gente quando a gente vira adulta é que a gente começa a aprender a ter disciplina. Antes a gente só sabia obedecer, a gente fazia meio que na obrigação, né? E agora, né, quando você se torna adulto, você tem que aprender a fazer pelo seu próprio bem, tá? Você tem que ser responsável por você mesmo, tá? E muitos adultos, às vezes, estão ali, sei lá, com 30, 40, 50 anos e ainda não aprenderam isso, justamente porque queriam fazer na força do ódio, tá? E isso não dá certo, isso não é sustentável, isso só vai te deixar mais frustrada, mais desmotivada, mais desanimada, tá? Você não vai conseguir fazer isso, tá? Olha ali, ó, eu estou falando, ó. Nem me fale, eu me bato verbalmente, né? Eu fico com ódio dos meus comportamentos, tá? Isso é muito comum, tá? Mas a gente sempre tem que pensar, pensa assim, Su, ó, se uma amiga minha estivesse na mesma situação, se ela estivesse sentindo o que eu tô sentindo, se ela chegasse pra mim e falasse, nossa, eu tô com ódio de mim porque eu fiz isso, isso e isso, tô sentindo isso, isso e isso, o que eu falaria pra essa amiga minha, tá? E aí você vai ver que você tem a possibilidade de ser mais gentil com você mesma, tá? Você vai conseguir encontrar palavras para confortar essa amiga sua, né, imaginária, e com essas mesmas palavras você pode conseguir se confortar, tá? E conseguir um pouco de ânimo, um pouco de motivação, tá? Isso, responsabilidade de gente grande, exatamente. A gente tem que aprender, né, a fazer as coisas, justamente, tá? Mas não precisa ser na base do ódio, tá? Não precisa ser na força do ódio, tá? A gente pode aprender a fazer isso de uma maneira muito mais amável e cuidar da nossa autoestima com isso, tá? Quando a gente fica com muito ódio da gente, né, quando a gente pensa, eu sou uma fracassada e tal, a nossa autoestima vai desmotivar muito, tá? A nossa autoestima vai diminuir muito, tá? E a gente vai perdendo a chance, né? A gente vai perdendo essa capacidade de tentar emagrecer, tá? Quando a nossa autoestima diminui, a gente acredita que a gente não é capaz, que a gente é fraca, que a gente não serviu pra isso, que a gente nem merece isso. E aí as tentativas de emagrecimento vão ficando cada vez mais falhas, tá? Então a gente precisa aprender a se amar, tá? Isso, e aprender a ser mais bondoso com a gente também, tá? Isso aí, tá, gente? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, tá? Falar, então só recapitulando, tá? A questão aqui, deixa eu até mostrar primeira coisinha pra vocês. Opa, ele deu uma pausa aqui por causa da bateria, tá? A expectativa de seguir a dieta perfeitamente, tá? Esse é o ciclo da frustração, pra quem não tava aqui no começo da live. Eu mostrei esse ciclo aqui da frustração, né? Como é que acontece? A expectativa de seguir uma dieta perfeita, né? O famoso agora vai, né? Depois começa a dieta e um belo dia fura a dieta, né? Mas mais tarde vai acontecer esse furo. Aí vem essa frustração e vem essa vontade de desistir, né? Por pensar que eu nunca vou conseguir emagrecer, tá? Então, a primeira coisa que a gente trabalhou foi a expectativa, né? De não seguir a dieta perfeita. Então, aniquilar essa expectativa. Não tenha essa expectativa de seguir uma dieta perfeita. Saiba que uma hora ou outra você vai furar a dieta, uma hora ou outra você vai acabar cometendo um deslize, uma hora ou outra você vai acabar cometendo um furo, e isso é normal, tá? Você não é uma atleta, você não precisa ali estar 100%. E lembre-se que quando você começa a aprender a seguir uma dieta, você tá sendo que nem um bebê quando aprende a andar. Por mais que você seja adulta, você tem que ter essa consciência de não, eu sou um bebê na alimentação saudável, né? Eu sou um bebê na dieta, eu tô aprendendo a fazer isso. Então quer dizer que eu vou começar engatinhando, vou cair várias vezes, né? Vou cometer um deslize várias vezes. Isso. Ai, obrigada, Adri. Que bom que você gostou. A gente vai cometer deslize várias vezes, tá? Mas isso é completamente normal. Conforme vai passando os anos, conforme vai passando os meses, você vai aprendendo isso, você vai ficando boa nesse negócio de emagrecimento, de mudar os hábitos, de ter uma alimentação saudável, justamente porque todo o estilo de vida vai mudar. E esse estilo de vida novo vai ser uma coisa super automática, super fácil, que você vai tirar de letra, tá bom? Aí a segunda coisa é começar a dieta e um belo dia furar, e daí vir a frustração, tá? Então aí vocês têm que usar aquela ferramenta que eu mostrei pra vocês, tá? Isso já vai diminuir muito a frustração, você vai conseguir ver a realidade como ela é, sem todo aquele sentimento de não, joguei tudo pro alto, né? Todo o meu esforço não valeu de nada. Você vai ver coisas boas que você conseguiu fazer, né? E que o deslize foi muito pequeno perto das coisas boas e grandiosas que você fez, tá? E aí, consequentemente, essa vontade de desistir vai diminuir muito. Por quê? Porque você não vai querer abrir mão de tudo que você conquistou até agora, de todas as coisas positivas que você conquistou até agora, que você colocou na lista, tá? Justamente porque devem ter sido muitas, então você pode contabilizar o tanto de refeições saudáveis que você conseguiu fazer, o tanto de vezes que você foi pra academia, o tanto de hábitos que você mudou, tá? E aí,
E aí, como é que você potencializa isso, tá? Sempre se elogiando, sempre se elogiando quando você faz alguma coisa boa, tá? E quando você cometer um erro, tá? Se você se sentir mal, você se perguntar assim, ó, o que eu falaria para uma amiga minha que estivesse na mesma situação, sentindo a mesma coisa que eu? O que você falaria? Com certeza você vai encontrar palavras para confortar e para motivar essa sua amiga imaginária, né? E essas palavras você pode usar para se motivar, para se confortar, para confortar você mesma, tá bom? Então, isso que eu queria falar pra vocês hoje, é assim que se quebra esse ciclo vicioso da frustração para que vocês consigam emagrecer. E também ter um emagrecimento mais fácil, sem sofrimento, sem tanta cobrança, sem tanta culpa, sabe? O emagrecimento, ele não precisa ser essa coisa pesada que você tem que sofrer. Ele pode ser uma mudança de hábitos leve, se você souber, né, as técnicas necessárias para isso. E hoje eu trouxe um pouquinho das técnicas que vocês podem usar nesse momento, tá bom? Isso, não existe emagrecimento em linha reta, tá? Todo mundo acha que emagrecimento é uma coisa assim, mas não, é uma coisa assim, né? Começa assim, aí depois cai, depois vai, depois volta, tá? Mas sempre focando no que você conquistou até agora, quais os hábitos que você achava que não era possível mudar e você conseguiu mudar, né? Todo o esforço que você fez até agora, tá? Assim o emagrecimento, ele se torna muito mais leve, tá? E aí você consegue realmente, né, emagrecer. Se você ficar desistindo por causa da frustração, você nunca vai conseguir emagrecer, tá? Mas quando você usa essas técnicas, você consegue ter um emagrecimento mais leve, continuar no processo de emagrecimento para atingir o teu objetivo de emagrecimento, tá bom? Que bom que vocês gostaram, tá, gente? Se ficar alguma dúvida, tá sempre disponível ali por direct, né? E a gente vai conversando durante a semana, caixinha de perguntas direct, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Quantas ferramentas que eu passei aqui, tô sempre disponível pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Bom final de semana pra vocês. Um beijo, tá bom?